Oi, crianças! Eu sou o João e eu tenho uma pessoa muito especial. E hoje com a minha mãe, com a Simone, vamos gravar uma história muito legal de um personagem muito forte da Bíblia. E ele era ele era o homem mais forte do mundo, mas também era bem fraquinho. Como isso é possível? A gente vai ver na historinha de hoje. Como que alguém tão forte também pode ser tão fraco? Então, o nome desse homem é Sansão. Aqui, ó, o Sansão. Ele era muito forte. Mas Sansão, ele nasceu num tempo muito difícil, né? Muito difícil. E então foi assim. A mãe dele estava andando e veio um anjo e falou com ela. O Sansão ainda não nasceu. E um anjo falou com ela que ela iria ter um filho chamado Sansão. E ele não podia tomar vinho, ele não podia encostar em animais impuros e também ele não podia cortar o cabelo. Tinha algumas regrinhas, né? Tinha algumas regrinhas. Por que ele não podia cortar o cabelo? Pra ele não acabar com a força dele. Porque aquilo lá era de onde que veio a força dele. E Deus, né, que deu a força pra ele. Na verdade era a obediência, né? Eles tinham que ser obedientes ao que Deus havia pedido. Dessa forma, ele seria sempre forte. E o símbolo dessa força estava no cabelo, não podia cortar o cabelo. Então, Sansão nasceu, ele era ainda um bebezinho, mas era muito forte. E os pais deles, aqui ó o pai dele. Aqui. Eles já viram que Sansão, ele era um menino diferente. Porque ele era muito forte, né? E o que aconteceu um dia? Então, Sansão, ele cresceu. E Deus, ele tinha um plano para ele, que era para ele libertar o povo dos filisteus. Porque os filisteus vieram e atacaram os israelitas. Os filisteus, eles eram inimigos do povo de Deus. E estavam dominando a terra dos israelitas por 40 anos já. E os israelitas tinham que ficar lá nas montanhas. Então Deus, ele mandou Sansão para libertar os israelitas. Isso mesmo. Então Deus, ele tinha um plano especial para Sansão. Mas Sansão, ele cresceu. E ele começou a apaixonar pelas meninas filisteias, isso né? Isso mesmo, isso não era no plano mulheres de Deus. do inimigo. Como que isso pode acontecer? Não isso era não era no fazer plano isso. de Deus. Não. Aí ele queria casar com essa mulher. E o nome dela? Dalila. Ela era muito bonita. Cadê a Dalila? Aqui, ó. Essa é a Dalila. E ela era muito bonita. E ela era lá do povo filisteu, o povo inimigo de Sansão, o povo inimigo do povo de Deus. E, ô filho, me conta umas curiosidades aí do Sansão. O que ele já tinha feito que ele era tão forte? Então, antes da Dalila, tinha outra mulher que ele estava apaixonada. E os filisteus fizeram um acordo com ela, né? E o Sansão foi lá na casa dela e quando ele iria sair, já tinha um montão de soldados esperando pelo Sansão sair. Aí Sansão saiu e ele estava cercado, cheio de homens. Mas Sansão, ele era muito forte e ele conseguiu escapar. E ele chegou no portões da cidade, mas estava trancado. Então o que ele iria fazer? O que ele fez? O que ele fez? Ele, com a força dele, arrancou os portões e carregou nas próprias costas dele. Nossa! Assim. É uma história bem legal essa. Ele era bem forte, né? Muito forte. Mas ele foi fraco, porque ele se apaixonou a Dalila, que era a mulher lá do povo filisteu, inimigo. E aí, o que aconteceu? Então, aí, ainda com a Dalila agora, ela também traiu Sansão. Ela fez um acordo com os filisteus, os soldados filisteus, para ela descobrir o segredo da força de Sansão. E que ele não podia falar o segredo, né? Não podia, ninguém sabia o segredo da força dele. E os filisteus iriam pagá-la bastante dinheiro. Então ela não estava apaixonada pelo Sansão. Ela só estava enganando ele para saber o segredo dele. Então é isso que ela fez. Ela perguntou pro Sansão qual que é a sua força, de onde que vem a sua força. E o Sansão ficou enrolando ela, né? Ela nunca falava a verdade, né? Falava que tinha que amarrar ele com 7 cordas.
Mas aí chegou um dia, porque a mulher é insistente, né? Insiste. E aí ela ficou na cabeça do Sansão. Me conta, Sansão. Da onde que vem a sua força? Você não confia em mim? Você não me ama? Você não me ama? E aí o Sansão, de forte, ficou fraco. E aí ele contou pra Dalila. Aí essa noite ele tava dormindo, a Dalila veio e cortou o cabelo de Sansão. E quando ele acordou, tinha soldados. E ele não conseguiu se defender. Aí os soldados filisteus pegaram ele cativo, amarraram ele e fizeram ele ficar cego. Aí os filisteus, eles estavam numa festa adorando os deuses deles. E eles colocaram Sansão pra zoar ele, Queriam se divertir com Sansão, ele, mandaram chamar ele, colocaram ele lá no meio da festa pra rir dele. E tinha muita gente nessa festa, e no teto tinha 3.000 homens e mulheres. Era um palácio bem grande, tinha muita gente lá. É uma festa bem grande. Yeah. E aí, Sansão, ele tava muito triste e ele fez uma última oração. Ele pediu para Deus lembrar dele e para dar força para ele mais uma vez. E já tinha passado um tempo e o cabelo de Sansão tinha crescido mais um pouco. Então ele pediu para dar força para Sansão mais uma vez, para que ele pudesse acabar com o povo filisteu, né? E poder salvar o povo de Deus. Salvar o povo de Deus. Os israelitas. E aí? Aí ele começou a mexer nas colunas. Nas colunas. Aí ele mexeu. Ai, caiu! Derrubou o palácio. Todos que estavam lá morreram junto com Sansão. Sansão, ele fez um sacrifício, né? Para salvar o povo de Deus das mãos dos filisteus. Ele salvou o povo de Deus dos filisteus. Isso. Filho, e quais lições nós podemos tirar dessa história? Tem várias lições, né? Tem, bastante. Eu tiro a lição de que nós devemos sempre obedecer ao que Deus nos pede. Deus falou para Sansão não se envolver com as mulheres filisteias, para ele não sair com ela, para ele não namorar com elas. E por causa dessa desobediência, ele contou para Dalila o segredo dele do cabelo. Então ele desobedeceu a Deus. E quando a gente desobedece, coisas ruins acontecem. Nós devemos sempre obedecer os nossos pais, obedecer principalmente a Deus. Quando Deus nos pede uma coisa, é porque Ele sabe o que é melhor para nós. Então nós devemos obedecê-lo. E outra coisa, Deus, Ele sempre nos perdoa. É verdade, sempre nos perdoa. E Ele tá sempre ali por nós também. Sim, Deus está sempre disposto a nos perdoar. Basta a gente pedir, nos arrepender, orar a Jesus e Ele nos perdoa sempre dos nossos pecados. Ele perdoou Sansão e deu uma última força para Sansão, né? E Sansão fez um sacrifício pelo povo dele. Mas ele não precisava ter passado por isso se ele tivesse sido... Só se ele tinha obedecido. Se ele tivesse sido obediente, nada disso teria acontecido, né? E espero que você gostou dessa historinha. E antes de dar tchau, eu quero falar oi para alguns amigos. A Ana Clara, Davi, Mariana, Lorena, Luca, Mateu e Samuel. Oi para todo mundo e tchau! Tchau!